Oi, oi! Na aula de hoje eu vou falar de técnicas de resumo e como ler um livro, para complementar a aula do Centro de Mídias, ok? Vamos lá. Então, os conteúdos: estrutura da apresentação oral, biografia de Maria Firmina dos Reis, livro Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Esse conteúdo aqui, biografia e livro Úrsula da Maria Firmino dos Reis, vai ser uma aula que a dona Neuza, da sala de leitura, professora Neuza, vai participar fazendo essa parte aqui para você, certo? Sistematização das características de um seminário é um conteúdo que eu já dei, eu vou colocar de novo aqui abaixo, depois da videoaula, o esquema, né, essa sistematização em formato PDF, para você saber como fazer, como a estrutura, como se faz um seminário. Mas resumindo, eu posso falar bem rapidinho aqui também, né? O seminário, normalmente o que você faz? Lógico, tem um tema, né, um assunto que você vai apresentar, tem várias maneiras de apresentar, com slides, com explicações, né, que é aula expositiva, né, quando o aluno vai fazer aquela aula que ele expõe conhecimento, explica como se ele fosse professor. Aí ele pode usar recursos de vídeo, de áudio, ou então só a voz dele, escrever algo no quadro, na lousa, né, no quadro branco, na lousa normal. Ele pode entregar fotocópias, né, alguns trechos, alguns tópicos em papel impresso para os colegas, fazer questões. Ele pode desenhar na lousa, ele pode trazer cartolina, cartazes. Tem várias maneiras dele fazer a aula. Ele pode colocar vídeo, trecho de um filme, trecho de um documentário, trecho de uma reportagem. Ele pode também fazer discussão dialógica, fazer perguntas dirigidas, dar pistas, né, para os alunos, para os colegas inferirem. O que é isso? Para os colegas inferir é deduzir, para os colegas perceberem, tentarem perceber a resposta, o que ele está falando, né, com pistas que ele vai dando ali ao longo da aula. O seminário, ele serve para você estudar, né? Você pesquisa esse tema e depois você apresenta para os seus colegas e o professor faz uma avaliação desse seminário. Então você pode começar se apresentando, né? Dizendo seu nome. Na verdade, os colegas já sabem, mas é bom, você se apresenta, você fala qual é o tema, né? Você pode intitular o seu seminário baseado num tema, se você quiser também. E aí você faz um apanhado geral de como vai ser o seminário, o objetivo do seu seminário, como você vai apresentar esse seminário, só para os alunos entenderem como vai transcorrer a aula. E aí depois você começa a sua explicação, a sua aula. No final você pode fazer uma recapitulação de tudo que você explicou, né? E depois que você faz essa explicação, essa retomada, você pode abrir para perguntas, se der tempo, né? Pedir alguns exercícios para os alunos fazerem, alguma coisa assim. Ou você só recapitula tudo, né? E pergunta para os alunos se eles têm dúvida e pode fechar a sua apresentação, o seu seminário. E um assunto hoje que eu quero tratar bastante, né, que é o principal, então, vai ser resumo e leitura, certo? E quais são, né, os objetivos dessa aula? O primeiro aqui, você pode anotar no seu caderno depois, tá? Eu não vou ler para a aula não ficar muito longa. Então, esse é o primeiro, depois você pode voltar ao vídeo e anotar, e depois tem esse outro aqui também, tá? Então, todos esses objetivos estão alinhados com o caderno do aluno, volume 2, Aprender Sempre, ok? Então, vamos lá. Falando, então, do caderno do aluno Aprender Sempre, volume 2, as atividades que serão feitas por você ao final dessa aula, elas são da sequência de atividades 4, trata-se das aulas 6 e 7, e
As atividades são da página 54 a 56, as atividades a serem feitas, certo? Das páginas 54, 55 e 56. Então, vamos lá. Técnicas de resumo. Normalmente, as técnicas de resumo são bem simples, né? Mas a gente sempre pode aprofundar um pouco mais, depende do grau de estudo. Por exemplo, um aluno universitário, ele vai ter uma regra baseado em artigos científicos da BNT, tem todo um outro jeito de fazer resumo. Mas falando aqui para o nível que você está, a gente tem técnicas bem simples de resumo, só que parece que é chover no molhado, mas a pessoa normalmente faz errado. A pessoa normalmente ela faz um resumo assim, ela mal lê, né, aquele texto, aquele artigo, aquelas páginas, aquele livro, aquele conto, seja lá o que for que ela vai resumir, ela mal lê, ela já vai copiando um pedaço de algumas partes, assim, por exemplo, pega o primeiro parágrafo da primeira página, o terceiro parágrafo da segunda página e copia e entrega só para dizer que fez. Então a gente tem que parar com essa de querer fazer as coisas porque tem que fazer, porque alguém mandou, né? Ou então fazer as coisas porque sente obrigação de fazer de medo da nota, de medo de alguma coisa. A gente tem que ter vontade de conhecer, de ter conhecimento, de ter aprendizado, porque isso melhora a nossa vida. Faz você ganhar mais dinheiro, porque você aprende mais sobre as coisas, você pode ter melhores empregos, ou se você for uma pessoa empreendedora, ter seu próprio negócio, você tem mais conhecimento para cuidar do seu negócio. Então, uma pessoa que estuda, que lê, ela aprende muito. Então, você tem que se preocupar muito mais em aprender do que em tirar nota ou se livrar de algo, porque estão cobrando de você fazer as coisas no piloto automático, nem sabendo por quê. Então, a gente lendo, a gente tem mais liberdade, a gente tem conhecimento, a gente pode discutir melhor, a gente pode decidir melhor, a gente pode evitar de ser enganado por políticos, por futuros empregadores, por colegas de trabalho, por pessoas que a gente vai empregar se a gente for um empresário, se você for se tornar uma pessoa capaz de ter o seu próprio negócio, etc. Então, com conhecimento, a gente tem liberdade. Com conhecimento, a gente procura ajuda no lugar certo, a gente procura solução no lugar certo, a gente busca melhorar a cada dia, a gente busca o autoconhecimento, a gente se conhece melhor, a gente entende melhor os nossos dons, as nossas dificuldades, as nossas facilidades em aprender ou dificuldades em aprender. Então, ninguém mais do que você mesmo para saber como você aprende. E eu vou ser bem sincera, um livro bem lido, ele ensina mais do que uma aula, porque você me ouve hoje, mas se você não rever, se você não tentar colocar em prática algum conselho, alguma coisa que eu falar aqui, isso se perde. E quando você lê, o seu cérebro, o seu olho, o seu cérebro, eles estão com concentração, com vontade mesmo de aprender, aquilo ali entra muito mais na sua memória. O cérebro da gente é muito visual, é muito imaginativo, então a gente aprende com vários tipos de livro, né? Com vários mesmo. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E uma aula, um livro é uma aula, só que é uma aula diferente da aula com o professor. Com a aula com o professor, não digo muito agora, né, no online, mas vamos falar de uma aula presencial. O professor explica, você pode perguntar para ele ali imediatamente. No livro, você não vai ter o professor para perguntar. Aí você pode dizer, então a senhora está enganada, porque se a senhora falou que com o livro aprende até mais, mas o professor que eu aprendo mais porque eu posso perguntar. Mas o livro você pode fazer uma outra coisa que é muito bom para aprender, escrever. Escrever. Você pode ir lendo e escrevendo, e aí é que entra o resumo. Você pode ir lendo, escrever o que você entendeu, você lê um capítulo inteiro, depois você faz um resumo daquele capítulo. Quando a gente escreve, a gente trabalha o cérebro para quebrar a cabeça para lembrar daquilo, porque a gente tem que se esforçar, a gente vai lá e relê para marcar de novo.
Então, tudo isso é um jeito de estudar, de aprender, certo? Então, eu sou a favor de que você grife seu livro. Tem que tomar cuidado porque às vezes mancha tudo, estraga, né? É bom grifar com lápis. Tem também um marcador de texto que é caro, esqueci o nome agora, que a gente pode grifar com ele, que ele não fica passando, sabe, a tinta do outro lado, assim, estragando o livro, mas qualquer coisa, né, tiver dó de estragar o livro, grifa com lápis, escreve no livro. Eu, por exemplo, tem alguns livros, né, não todos, tem alguns que eu tenho dó, mas eu tenho que parar até de ter dó, né, quando é da gente, a gente não deveria ter dó, né, porque livro é uma ferramenta de estudo. Por exemplo, você está numa página, assim, é bom você colocar na página, assim, no comecinho, assim, do que trata aquela página, né, porque às vezes depois você vai pegar o livro, você esquece em que página que estava uma parte legal, você pode colocar uma palavra-chave ali, se for um livro de ficção, né, o que aconteceu ali, uma frasezinha ou 2, 3 palavrinhas ali que faz você saber do que se tratava aquela página que você achou importante ali. Você pode grifar, você pode fazer um colchete, assim, né? Eu, às vezes, acho 2 parágrafos importantes, eu faço um colchete, assim, nos 2 parágrafos. Isso também é legal. Eu às vezes, marco num caderninho também, assim, escrevo, né? Alguma coisa que eu acho importante daquele livro num caderninho. Às vezes, na mesma hora que eu tô lendo, às vezes, quando eu tô com pressa, eu quero ler, assim, sem parar, eu não marco, eu marco no próprio livro para ir mais rápido, nem pego esse caderninho, então depende também. Então eu vou falar de uma técnica simples de resumo que seria assim: você pega o texto ali, primeira coisa, faz uma leitura de contato, sem se preocupar com palavra difícil, lê assim, lê o texto todo, nem que ele tenha 60 linhas, 80 linhas, lê ele todo sem se preocupar com palavra difícil, uma leitura de contato. Na segunda leitura, você pode ler um pouquinho mais devagar e ir grifando o que você achar importante. E esses grifos pode ser assim, você pode grifar a linha inteira, mas você pode grifar assim algumas palavras da linha, porque às vezes tem palavra ali que é repetitiva, que não é tão importante. Você pode grifar as palavras-chave daquela linha. Algumas vezes você pode grifar a linha quase inteira, deixar de grifar uma palavrinha ou outra. Às vezes tem linha que você vai grifar uma palavra só, já dá para entender, e você pode escrever outra palavra por cima. Às vezes, uma frase faz você lembrar de alguma outra coisa, daí você pode escrever vamos supor que tem uma frase lá que está falando, por exemplo, de leitura. E aí você lembra de alguma outra frase que você escreve, que você leu sobre leitura, que é parecido com aquele pensamento ali. Aí você pode escrever essa frase assim, meio por cima ali do parágrafo, a lápis ali. Você pode fazer esse tipo de coisa. Depois, para você construir seu resumo, fica fácil porque você grifou e até escreveu coisinhas que você lembrou. Por que é legal escrever? Porque às vezes vem na cabeça e depois some, né? Então você já escreve ali, além de grifar. E depois que você grifa, você pode ler só os trechos que você grifou, para você meio que pensar e já ir produzindo o resumo de acordo com aquilo que você grifou. E aí, na hora de fazer esse resumo, você tem que mudar com as suas próprias palavras. Então, você grifou ali. Se, por exemplo, está falando de algum autor, de alguma coisa, você pode falar assim, de acordo com o autor tal. Ou então, se é um resumo de um texto literário e tal, de uma historinha, você vê o que você grifou, o que você entendeu ali de mais importante, o que você entendeu da história, e você resume bem curtinho. O resumo, quanto mais curto você conseguir fazer, é melhor, né? Então, por isso que é importante ter uma leitura antes, assim, sem se preocupar com a palavra que você não entendeu, ou se você for daquelas pessoas que fica muito encafifado com palavra que não entendeu, tem gente que é assim, você pode fazer um círculo na palavra que você não entendeu e não procura no dicionário naquela hora, não, porque senão atrapalha a leitura. A leitura tem que ser uma coisa de prazer, de deleite, né, que a gente chama. Então, você faz um círculo depois, quando você for fazer o resumo, que você já leu 2 vezes ou 3, né, porque todo texto merece ser lido pelo menos 2 vezes, eu sempre falo isso. Aí depois você, na hora que você estiver fazendo o resumo, você procura um dicionário, daí se você for muito encafifado,
Mas eu aconselho a quebrar a cabeça, tentar deduzir o significado da palavra. Isso trabalha, né, as nossas sinapses. A gente tem que tentar descobrir um pouco o significado das coisas. Procura o dicionário depois, né? Primeiro tenta você mesmo entender, certo? Essa seria uma técnica simples, resumo. Uma outra técnica de resumo simples, que tem gente que gosta de fazer, tem gente que gosta de criar imagem também, né? Faz esqueminha, faz quadrinho, tema, coloca o tema daquele assunto, como, por exemplo, você está assistindo uma reportagem lá no Centro de Mídias, eles colocaram, né, como se fosse uma reportagem que eles estavam fazendo lá com os alunos, então você pode ir colocando assim, tema, palavras-chave, né, e pode desenhar alguma coisa junto também, uma frase importante que fulano deu, daí você coloca o nome da pessoa, coloca a frase, você vai fazendo assim esqueminhas, né, como se fosse projetinho do texto. Depois você cria o resumo a partir disso, de coisa que você está ouvindo. Você pode só desenhar, fazer só em forma de desenho, quando é uma historinha, tipo criar quadrinho, né? Escrever algum diálogo só dos personagens, que você lembrar daquela história. Então tudo isso é como se fosse um resumo também. E tem uma técnica de estudo do Feynman, que é um físico que ganhou o prêmio Nobel, tudo. Eu até coloquei essa técnica no jornal online da escola, que você pode conferir depois. Ela mais detalhadamente, aqui eu só vou resumir. Ela está bem detalhada lá, coloquei ela bem detalhada lá. Ele fala de 5 etapas para a gente estudar, né, para a gente entender qualquer tema, qualquer assunto, qualquer matéria escolar, por exemplo, né? Ele ignora um pouco a parte da leitura, né? Por quê? Porque, óbvio, ele fez pensando em pessoas muito estudiosas, né? Porque ele era um físico, um cientista. Então, essa parte de leitura, você sabe que você tem que ler pelo menos 2 vezes um texto, grifar, né? Então, essa técnica Feynman, ela pode vir depois dessa técnica simples que eu expliquei, de ler uma vez, de contato, para deleite, para prazer só, depois na segunda leitura ler com mais calma, grifando parágrafo por parágrafo. Dessa técnica Feynman viria depois que você leu, que você grifou, que você até fez um resuminho. O que você faria? Você pesquisaria melhor sobre esse assunto, poderia buscar outros escritores, outras pessoas que falaram sobre esse assunto, pesquisar mais, procurar mais material sobre esse assunto, mais livro, mais em sites na internet. E aí você pegaria uma folha de papel em segundo lugar, depois que você pesquisou sobre esse assunto, você pegaria uma folha de papel e escreveria tudo que você entendeu, como se você estivesse explicando para uma pessoa. Depois, no terceiro passo, você vai escrevendo de novo, só que de novo, você faz de uma maneira mais simples ainda, porque às vezes a primeira vez você escreveu muita coisa, aí você deixa mais simples ainda, e você pode ir falando enquanto você escreve, daí não só na vez anterior você só escreveu, agora você também fala em voz alta. E depois o quarto passo seria você analisar tudo que você fez, né? Aperfeiçoar, ver alguns pontos, ver se precisa repetir esse procedimento de novo, se você precisa ler de novo em voz alta, escrever de novo, melhorar. E depois, por fim, né? Você faz um resumo, daí deixando bem curtinho mesmo, deixando só o que é mais importante. Então, seria 5 passos nessa técnica Feynman para aprender qualquer tema. Mas ela está bem detalhada lá no jornal, tá? Eu quero que você acesse depois para olhar, certo? Agora, eu vou falar também da importância da leitura com você. Lógico, não precisa nem falar, né, que quem lê bastante fica mais inteligente, conhece mais os assuntos e tal. E aí, como eu tinha dito, quando um professor fala, você tem a chance de perguntar para ele, você tem a chance de discutir, fazer uma discussão dialógica com ele, você tem a chance de chamar ele na sua carteira, isso tudo é muito bom, né?
é uma coisa muito boa. Mas você lê, você pode escrever, é como se você tivesse o leitor, o escritor fosse ali o seu professor, você está aprendendo com ele, e você pode escrever o que você entendeu, procurar outro depois, escritor que falou coisa parecida, comparar, e nada impede que também você procure seu professor, né? Ó, professor, eu tô lendo tal livro, a senhora acha que eu tô certa nisso? Você acha que é isso? Né? Tudo isso enriquece. Mas quando você pega um livro, né? Como você pode ler esse livro, é melhor. Você deve aproveitar e entender um pouco melhor do que se trata o livro. Tudo bem, o título é muito importante, né? A gente às vezes escolhe o livro pelo título, às vezes o título já diz um pouco. Mas lógico que ele vai dizer muito vagamente, né, sobre o livro. É importante você fazer uma pré-leitura do livro, né? Você faz uma pré-leitura. Como que eu faço uma pré-leitura? Você pode olhar, sabe a capa do livro? Ele não tem aquelas orelhas, que é aquelas dobrinhas. Tem a orelha da capa da frente e da capa de trás, né? Então você lê aquela, sempre tem informação ali do autor, do livro, como se fosse uma sinopse, né? Como se fosse um resumo do que vai ser tratado ali o livro. Então é importante você ler isso, as orelhas, o prólogo, que é aquela introdução. Tem vezes que eles escrevem introdução mesmo, né? Tem vezes que eles escrevem prólogo, que fala um pouco do livro. É importante, por quê? Porque só pelo título, às vezes você comprou, pegou na biblioteca, por causa do título, por causa da imagem da capa, e às vezes não é bem aquilo, né? Então é importante que você vai entender um pouquinho melhor do autor, do contexto, do motivo daquele livro, do tema daquele livro. E o índice também, todo livro tem aquele índice, na verdade, sumário, né? Que é mais comum aparecer sumário ou índice, que tem todos os capítulos, do que vai tratar. É legal você dar uma olhada ali, por quê? Porque às vezes você não vai ler o livro. Quando é na biblioteca, até que você lê mais rápido, porque você tem prazo de entrega. Mas às vezes você comprou o livro ou ganhou, né? A escola doou para você. A gente tem costume de não valorizar muito isso e deixar para depois. Já que é nosso, a gente deixa lá na estante, né? Então, pelo menos você já sabe do que se trata. Quando der vontade de você ler, você já sabe, né? Às vezes você não vai ler na mesma hora, mas você já sabe do que se trata. Ou então o professor pede um trabalho, professor de história, professor de português mesmo, pede um trabalho, daí você já sabe que você tem um livro daquele assunto. Então, às vezes coincide o assunto tal, coincide o livro que ele quer que você leia, você já tem. Aí você já sabe certinho do que trata, né? É mais fácil você lembrar. Então, tudo isso já ajuda. E também cada livro tem uma velocidade. Quando é um livro de ficção, por exemplo, uma historinha, um conto, um romance, a gente pode até ler mais rápido, né? Porque é historinha, é ficção, é mentirinha, não tem compromisso com a realidade. Agora, quando é um livro de filosofia, sociologia, a gente lê mais devagar, né? Porque a gente não conhece todos os temas ali. A gente precisa... Como que eu posso dizer? A gente precisa grifar, né? Fazer todo aquele processo, circular a palavra que a gente não entendeu para buscar depois, porque a gente não sabe tudo de filosofia, sociologia, antropologia, política, religião, ficção científica, tem muita coisa que é mais complexa, né? Então a gente tem que pesquisar depois. Então, às vezes demora mais esse tipo de livro, né? E aí é importante também, antes de você ler um livro, você fazer 4 perguntas para você. Deixa num caderninho e pensa, o livro vai tratar de que assunto ou tema, né? Depois que você leu essas orelhas do livro, o prólogo, a introdução, o índice, o sumário, tudo isso você já pode dizer para você. Depois que terminar o livro, você pensa de novo se foi isso mesmo, mas você já tem uma ideia de qual que é o assunto, qual que é o tema do livro. Assunto é um pouco mais abrangente, né? Porque o livro pode trazer vários assuntos, por exemplo, traição, amor, dúvida, medo. E tema é um pouquinho mais fechado, por exemplo, ele pode falar de tudo isso, mas o tema principal ali, desses assuntos, o mais falado, por exemplo, é traição, né? Então, às vezes, assunto é mais amplo e tema é um pouquinho mais específico.
Daí você pode pensar também, como que o assunto está sendo tratado, né? O autor, ele fala de um jeito muito psicológico, muito filosófico, como que é tratado muito ficção, né? O livro, será que traz conceitos verdadeiros ou é só ficção? Isso é bom pensar também, né? Porque se o livro traz aspectos só verdadeiro, né, pode me ajudar muito. E ficção também, porque ajuda a criatividade, ajuda você a ter um português melhor, porque os escritores que criam ficção, né, eles escrevem muito bem, isso ajuda a gente a escrever melhor também, né? Ler quem escreve bem faz a gente escrever melhor. E depois, por último, o quarto passo é você pensar: o que eu vou fazer depois dessa leitura? Porque toda leitura é bom a gente colocar em prática, é bom a gente... Por isso que eu peço muito resenha para os alunos, né? Porque a resenha a gente faz no último parágrafo uma crítica. Que mensagem que traz para a gente? O que esse livro pode pode transformar na minha vida, né? Mesmo ele sendo ficção, ele pode me ajudar. Não é só um livro de história que fala da Revolução Francesa de Hitler, que pode me ajudar a entender alguma coisa do mundo, né? Um livro de ficção também. Um poema me ajuda, né? Uma epopeia me ajuda, um texto teatral, um teatro me ajuda. Então, eu posso refletir sobre isso ao final. O que eu vou colocar em prática? A minha criatividade, a minha crítica, a minha capacidade de empatia, a minha capacidade de me autoconhecer, né? Por exemplo, se eu ler uma autobiografia ou uma biografia, eu vou também me conhecer um pouco melhor, né? Certo? E a gente tem vários tipos de livros. A gente tem os livros que são discursos poéticos, né? Que trazem a ficção para nós, né? Estão inclusos aí poema, romance, conto, crônica, epopeia, texto teatral, fábula, né? Esses são livros de discurso poético, eles trazem essa visão de não compromisso com a realidade, né? Lógico que podem se basear nela, mas não tem compromisso com ela. Tem os livros retóricos. Retórico vem de falar bonito, de ter boas palavras, de chamar a atenção das pessoas, de fazer sermão, alguma coisa assim. Então são livros relacionados à religião, à sociologia, um pouco de política também entra aqui, né? Os livros dialéticos, né, que são aqueles de diálogo, de entender a alma humana, então entra muito os livros filosóficos aí. E a gente tem os livros lógicos, analíticos, né, os livros mais objetivos, que tratam mais, que tem compromisso com a realidade, que tratam mais a realidade. Então entra ali livros de história, de direito. Então são esses. E você pode ler ao mesmo tempo, quem quer ficar bem inteligente, pode ler ao mesmo tempo vários livros, sim, né? Você pode ler 10 minutos, por exemplo, quem não tem muito tempo. 10 minutos de cada livro. Por exemplo, você pega um livro de ficção, pega um texto teatral, Romeu e Julieta, é um texto teatral do William Shakespeare. Daí você pega retórico, você pega um livro de religião ou de sociologia, você pega um livro dialético, um de filosofia, você pega um livro lógico e analítico, um livro que fala de direito e história. Você pode ler ao mesmo tempo. Eu só não aconselho a ler, por exemplo, 2 livros de mesmo tema. Por exemplo, 2 livros de história, né? Vamos supor que você pega um livro lá de alguma revolução aí que teve na história. Os 2 livros falam dessa revolução. Daí é ruim porque você vai ficar enjoativo e outro você não vai lembrar, né? Você vai meio que confundir. Será que aquele capítulo que fala de tal coisa, eu li no livro que fala da Revolução Francesa, mas é do autor tal ou do autor tal, por exemplo. Então pode confundir um pouco. Mas gêneros diferentes é legal. Pegar um teatro, né? Pegar um livro de religião, pegar um livro de filosofia e um livro de história, né, relacionado à época histórica, né? Não estou falando livro didático, é um livro de um autor que fala de algum
momento histórico, né, de algum acontecimento histórico, certo? E agora, para incentivar um pouquinho essa questão da leitura, eu vou deixar o vídeo da professora Neuza Sala de Leitura falando do livro Úrsula, que é um livro interessantíssimo que tem na biblioteca virtual. Eu li esse livro há um tempo atrás, agora eu peguei de novo na biblioteca da escola ontem. Eu vou ler de novo esse livro e estou incentivando que vocês leiam também aqui Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. A professora Neuza vai explicar um pouquinho mais sobre ela para você. O livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, passou a ser, finalmente, no século XXI, considerado um clássico da nossa literatura. Ele foi publicado em 1859, mas é de extrema importância, sobretudo nos dias de hoje, já que foi escrito de uma forma tão original por uma mulher negra. O que inspira mulheres negras da atualidade a também se arriscarem no mundo da literatura. A vida de Maria Firmina dos Reis é recheada de informações desencontradas. Até as fotos dela são imagens ilustrativas, né? As imagens têm desenhos, certo? Ou fotos de outras mulheres. O nome dela foi registrado em cartório 3 anos após seu nascimento. Por isso, em alguns locais encontramos o ano de 1825 como data do seu nascimento, mas hoje já se tem certeza de que ela nasceu em 1822 e morreu em 1917. Pense bem, 1822, hein? Demorou muito tempo para ela ser reconhecida. Por que será que demorou? Por ela ser negra, por ela ser simples, pessoa humilde, certo? Só no final do século XX, seu valor literário passou a ser mais evidenciado, mais visto, mais mostrado para as pessoas, certo? Mas ela foi muito querida na sociedade em que viveu no interior do Maranhão. Foi educadora por aproximadamente 50 anos, quer dizer, foi uma professora que trabalhou aproximadamente 50 anos, para vocês terem uma ideia. Mas antes dela ser professora, sofreu muito, né? Passou por muitos apetrechos da vida. Sendo a primeira mulher negra a passar um concurso público para professora, imagine, negra, passar no concurso, né? Aquele tempo da escravidão, é difícil, né, gente? Para vocês terem uma ideia, para passar no concurso já é difícil, e ser negro é muito pior. Ela foi educadora, fundadora da primeira escola pública mista no Maranhão. O que é escola mista? É onde tem alunos e alunas, meninos e meninas, em 1880. E isso foi uma revolução na educação. Isso provocou, né, várias falatórios, naquele tempo comentavam muito, provocando tanta polêmica que foi, infelizmente, fechada com 2 anos de duração. Pensem, gente, ela foi a fundadora, professora, e tanto que deu polêmica por ela ser negra e ter passado no concurso, a escola fechou, durou apenas 2 anos. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu de expressar sua arte literária. Criou 3 romances, colaborou com os jornais locais, criou poemas, charadas, crônicas, contos e letras de música. Ela não foi reconhecida nacionalmente por muito tempo, mas nunca deixou de produzir sua arte. Enquanto sua saúde permitiu, e foi
ser reconhecida, respeitada e estimulada pelas pessoas de sua cidade no interior do Maranhão. O livro Úrsula é um romance romântico, talvez baseado em alguns pontos no livro A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, escritora branca dos Estados Unidos. Ela se baseou nesse livro, tá? Que trata de questões abolicionistas, mas o ponto que deixa a obra de Maria Firmina mais importante, mais relevante que essa obra americana, foi a questão que Maria era negra e descendente de escravos, enquanto a Harriet Beecher, né, Stowe, ela era clara, loira, certo? Então, mas a Maria Firmina, ela fez muito mais sucesso. O livro dela fez muito mais sucesso que o livro da Beecher, certo? Úrsula é uma história de amor entre dois jovens brancos, cheios de virtude e de beleza. Idealização romântica da perfeição. Aquele casal perfeito, todo bonito, tudo maravilhoso. Os protagonistas são Úrsula e Tancredo. Há traições, aventuras e personagens secundários que se destacam por terem voz ativa, principalmente a preta Susana. Túlio e o Antero, todos negros, todos personagens negros, que contam suas histórias, e é a primeira vez na literatura brasileira que escravizados narram a primeira pessoa sua vivência. O que é narrar na primeira pessoa? A própria personagem, o eu, né, da primeira pessoa, narra a história. É comovente as falas da preta Susana no livro. O livro critica a escravidão, o patriarcado, a tirania, né, a tirania masculina, mostrando a beleza de ser livre e mostrando a importância da luta contra todo o aprisionamento. O silêncio dos negros foi quebrado. Elas tiveram voz no livro de Úrsula. Então, é o livro de Maria Firmina dos Reis. Recomendo, muito lindo. Por favor, leiam, tá bom? Até a próxima! Então, recapitulando, a gente viu a estrutura da apresentação oral, falei um pouquinho como deve ser um seminário. Vocês viram a biografia de Maria Firmina dos Reis e o livro Úrsula dela, com a professora Neuza. E eu falei de técnicas de resumo e leitura. E recapitulando também, você vai responder às atividades do caderno do aluno Aprender Sempre, volume 2, páginas 54 a 56. Aqui a habilidade, você pode copiar no seu caderno, voltar ao vídeo e copiar, ou apenas printar, né? E a aula de hoje foi isso, então até a próxima.